E 4. Pode trazer isso para cá. Aleluia. É a palavra de Deus. Hoje está tudo diferente, que eu estou estreando nos fundos, estreando tudo. Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, ele vai, vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Pai, nós te louvamos. Nós estamos aqui em mais um ano, fazendo a primícia, acreditando naquilo que o Senhor vai fazer nesse ano, Pai. É bem verdade que a cada ano fica um pouco mais fácil, porque nós já temos o histórico de tantas coisas que o Senhor fez nos anos anteriores, que nos permitem agora fundamentar ainda mais a nossa fé, na certeza de que não estamos fazendo um ato vazio, Deus, mas de que estamos fazendo algo que já demonstrou que gera resultado. Nós entregamos hoje a Ti, Deus, a nossa primícia, como muitos irmãos, Deus, que passaram o dia em consagração, em oração, em jejum, em leitura bíblica, outros aqui trabalhando para que essa mesa estivesse pronta e tudo estivesse bonita. E nós Te louvamos, Pai, por termos a oportunidade de primiciar aos céus aquilo, ó Deus, que nós podemos entregar para Ti, na certeza de que o Senhor tem muito mais para nos dar, e de que o Senhor não só pode, mas o Senhor vai nos dar de novo. Abençoa o Teu povo, Pai, e fala conosco agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seus assentos, fique à vontade. Aleluia. Eu falei sobre este texto aqui há cerca de 2 anos atrás, em um culto, acho que de quinta-feira, onde tive a oportunidade de ministrar dentro deste texto, não dentro deste tema. E naquela ocasião nós falávamos sobre o tesouro escondido. Hoje eu quero iniciar fazendo uma pergunta, que é: quanto vale o teu sonho? Quanto vale o teu projeto de vida? Quanto vale aquilo que você colocou no teu envelope, que você apresentou para Deus? Quanto vale isso para você? E quando nós perguntamos sobre quanto vale o meu sonho, e eu olho para as Escrituras e vejo Jesus fazendo coisas para que a profecia se cumprisse, eu preciso me perguntar também até onde eu estou disposto a ir para alcançar aquilo que daqui a pouquinho nós vamos apresentar a Deus, que já está em suas mãos aí no seu envelope. Porque por vezes nós apresentamos até muitos sonhos, muitos projetos a Deus, mas nem sempre nós estamos dispostos a fazer muitas renúncias. E eu acho que esse ano a palavra renúncia foi de longe a palavra mais dita nas mensagens aqui. A gente está apenas há 14 dias. E é impressionante quantas vezes já foi falado desse tema de formas diferentes. E hoje pela manhã nós tivemos uma palavra da pastora aqui maravilhosa dentro desta temática. Eu falava aqui semana passada que nem sempre tem a ver com o que eu estou fazendo, mas com o que eu estou disposto a deixar, a renunciar. Porque às vezes eu até estou disposto a fazer muitas coisas, desde que eu não precise parar outras, desde que eu não precise aquietar com outras. Então eu vou tentando misturar o vinho novo com o vinho velho,
na expectativa de que essa mistura não destrua o óleo, não destrua o odre. Mas é interessante porque Jesus por muitas vezes fala sobre isso, que ele nunca mistura o velho com o novo. Ele tem um prazer sempre de que a gente construa algo novo em cima de uma base nova. E aí a palavra fala de um campo que aparentemente era igual aos outros, não tinha nada de especial, ao menos visivelmente. Se um trabalhador consegue comprar esse campo, é sinal de que ele não só era um campo simples, mas ele também era um campo barato. Era um campo de fato muito comum. E aí a Bíblia vai falar sobre esse campo, e a gente percebe que no ato dessa venda, que um homem simples, um trabalhador, um diarista, ele consegue comprar. A gente percebe uma outra realidade na inferência, de que o dono desse campo também não dava grandes valores a esse campo. Ele tinha um campo, mas ele não conhecia as riquezas, porque a Bíblia diz que ele tinha um tesouro escondido no campo, mas ele não sabia disso. Então ele tem um campo, mas ele não conhece que tem riqueza dentro do campo. Tem tesouro no campo, mas ele não consegue saber disso, porque os olhos dele desprezam o campo. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre essa desvalorização daquilo que Deus já nos deu, porque nós estamos pedindo por bênçãos novas. Mas para eu receber bênçãos novas, eu preciso valorizar aquilo que Deus já me deu e que a gente já está até chamando de bênção velha. Porque quando eu não aprendo a valorizar aquilo que eu já tenho, quando você não valoriza aquilo que você tem, você certamente, consequentemente, vai perder aquilo que Deus está preparando para você. Observe que esse homem ele tem um campo, ele não valoriza esse campo ao ponto de cuidar pessoalmente dele, mas no campo tem tesouro. Deus já colocou tesouros escondidos, riquezas escondidas, mas a desvalorização do campo aos olhos dele o impede de encontrar o que Deus já escondeu dentro da bênção. Tem uma bênção dentro da bênção, mas ele está tão ocupado desvalorizando a bênção inicial, que ele não consegue tomar posse do que Deus escondeu dentro dela. E quando a gente desvaloriza o que Deus já deu, a gente perde aquilo que a gente ainda ia receber. Tem muitas bênçãos que a gente perde porque estamos desprezando aquilo que Deus já deu para a gente. Tem muita coisa que Deus quer dar para a gente, mas a gente não está recebendo porque estamos deixando o nosso sonho com relação ao futuro nos cegar em relação àquilo que nós já temos agora. Então nós temos um sonho, um projeto para o futuro, e a gente está tão focado no futuro que a gente não consegue olhar para o que a gente já tem hoje. E a gente não consegue dar glória a Deus pelo que Deus já fez por a gente nesse momento. E essa falta da valorização do que tem hoje vai nos impedir de receber o que Deus quer nos dar amanhã. Se você não consegue glorificar a Deus pelo que Ele já te respondeu em 2023, você certamente vai ter dificuldades de receber o que Deus está reservando para você em 2024. Você vai ter dificuldades de receber o que Deus está reservando para você agora. Então precisamos entender que muito do que a gente precisa já está em nossas mãos, escondido dentro de bênçãos que a gente não está valorizando. Muito do que a gente precisa já está conosco, escondido dentro de áreas que a gente está olhando e dizendo: eu não vou investir ali. Por quê? Porque isso que eu tenho agora não é ainda o que eu queria. Então eu deixo de investir no que Deus já fez, e eu perco o tesouro que estava escondido dentro do campo que já é meu. Então, enquanto esse dono da bênção, enquanto o dono do campo ele está despercebido, tem um trabalhador que está dentro do campo olhando e dizendo: tem vitória desperdiçada. Enquanto ele é dono do campo, estou falando agora do dono do campo, ele é dono do campo e ele está perdendo bênção, ele não está valorizando a bênção. Tem um trabalhador trabalhando no campo e olhando e dizendo: isso aqui é promissor, isso aqui pode render, isso aqui pode dar mais. Porque sempre vai ter alguém orando pela bênção que você não valoriza, irmão. Sempre vai ter alguém desejando o que você já tem e que não dá o menor valor. Às vezes a pessoa não quer nem o seu, ela só quer um igual. E quando a gente já tem, a gente diz: não, isso não presta. Sempre vai ter alguém desejando, sempre vai ter alguém orando, porque o que eu chamo de ruim para outros é bênção. O que eu chamo de nada para alguém é muito, é colheita. O que a gente olha e diz: isso aqui não é nada, para alguém aquilo ali é resposta de oração.
Então, enquanto você murmura pelo que Deus já te deu, quando você desvaloriza o campo, diz: eu não vou trabalhar no campo, vai ter sempre alguém que está orando, dizendo: Deus, só me dá uma chance, que eu vou trabalhar nesse campo, eu vou dar o devido valor a esse campo, e vai ter colheita nesse campo que esse proprietário não quer valorizar. Tem sempre alguém disposto a trabalhar no que a gente despreza, e quem investe no que Deus já deu vai ser sempre agraciado com uma bênção nova. Eu não poderia começar falando de novas bênçãos antes de te ensinar a valorizar o que Deus já te deu até agora. Quem investe no que Deus já deu vai ser sempre agraciado com bênçãos novas. Quem é grato pelo agora está tendo um amanhã escrito pelo dedo de Deus. Quando você aprende a ser grato pelo hoje, Deus escreve um novo amanhã para você. Quem cuida da terra seca que Deus deu, e que a gente está olhando e dizendo: eu não vou cuidar porque é terra seca, vai descobrir que nunca teve a ver com aquele campo, mas sempre teve a ver com o tesouro que Deus escondeu dentro dela para mudar a tua história. Então nunca tem a ver às vezes com o que você está chamando de nada que Deus te deu, e você diz: não, é lá uma grande coisa, mas Deus já colocou dentro disso um tesouro escondido, porque sempre vai haver tesouro escondido para quem valoriza pequenas bênçãos. Sempre vai ter um tesouro escondido para quem valoriza coisas que nós chamamos de pequenas. Aquele trabalhador, ele pega aquela terra e ele começa a arar ela. Ele começa a trabalhar a terra para plantar. E quando ele começa a plantar na terra, ele descobre que tem tesouro escondido nela. Agora olha que interessante, arar fala de investimento. Fala de alguém que está trabalhando na terra. Só ara a terra quem acredita que essa terra pode dar colheita. Só investe numa terra quem acredita que essa terra pode produzir. Você não joga semente, não pega 10 mil reais de semente e joga em cima de uma rocha, porque você não acredita que a rocha produz. Quando ele começa a arar a terra, ele está dizendo: eu acredito que essa terra pode me dar colheita. Então o que eu aprendo com esse trabalhador? Não importa o cenário atual, eu tenho que estar disposto a acreditar no meu milagre, ao ponto de sacrificar alguma coisa por ele. Não importa o meu cenário atual, eu tenho que estar disposto a acreditar no meu milagre, ao ponto de sacrificar algo por ele. Eu tenho que estar disposto a acreditar no que Deus está me dando. Quando você cria coragem para fazer um investimento real no que Deus está colocando diante de você agora, você vai perceber que tem bênçãos novas esperando por você dentro da bênção. É um tesouro dentro do campo, é a bênção dentro da bênção. Ele recebe algo de Deus, ele diz: eu vou investir nisso. Todo mundo está olhando e dizendo: é seco. Ele diz: eu consigo trabalhar. E quando ele começa a trabalhar naquele campo, ele descobre que tem bênção dentro da bênção. Talvez ele volta para falar ao patrão, mas ele encontra o patrão de novo murmurando, dizendo: eu quero vender, esse campo não presta para nada, esse campo isso, esse campo aquilo outro. Ele diz: me vende. Talvez ele volta para dizer: olha, tem um tesouro lá dentro, mas o patrão está lá de novo dizendo: olha, isso aqui não vale nada. Ele diz: então passa para mim, eu sei dar valor à bênção. Aí o patrão dá um preço e diz: olha, é X. O problema é que o cidadão não tem o dinheiro, ele não tem a grana para comprar o campo. E a Bíblia diz que, olha que interessante, por causa do tesouro escondido. Não tem a ver com o campo, tem a ver com o tesouro escondido. Ele sai, ele vende tudo o que tem, ele vende todas as suas posses. Talvez tem coisas ali que ele sonhou a vida inteira. Talvez tem coisas ali que ele penou muito para comprar. Se fosse hoje em dia, tinha parcelado 12 vezes no cartão, se não financiada mais no carnê, com juro. Mas ele agora está olhando para algo maior. Ele agora está olhando para algo melhor. E a gente tem que perceber quando os ciclos fecham em nossa vida. Tem hora que você está tão apegado com o que você já conquistou, que você não consegue perceber que Deus está querendo te levar para um nível diferente. Está tão apegado ao que já tem. Olha, o campo ali é bom, tem um tesouro escondido, mas eu vou ter que desfazer disso aqui, que eu orei tanto por isso, eu sonhei tanto com isso, mas Deus está querendo te levar para um nível diferente.
Ele entende quando uma nova porta se abre, quando um ciclo se fecha para outro abrir, e ele desfaz de tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que ele pega aquele valor e ele compra o campo. Ele vai comprar o desprezado campo. Ao contrário daquele antigo patrão que está vendendo a preço de nada. Antigamente ele dizia a preço de banana. Eu descobri essa semana que banana já está bem cara, não dá para comprar mais nada a preço de banana. Mas ao contrário daquele patrão que desvalorizava o campo, agora aquele campo tem um dono que sabe o valor que o campo tem. Agora aquela bênção tem um dono que sabe o valor que aquele campo tem. Ele sabia que valia a pena investir naquilo. Ele não estava vendendo tudo para realizar o sonho de comprar um sítio, uma chácara, não. Ele está vendendo tudo para realizar o sonho de alcançar um tesouro muito maior que está escondido dentro daquela bênção. É a bênção dentro da bênção, porque bênção chama bênção. Bênção não é uma coisa, bênção não é algo que você recebe, não. Bênção é um lugar que você acessa. Quando você entra num ambiente de bênção, quando você entra no favor de Deus, quando você entra num ambiente de céus abertos, você vai viver cenário de bênção dentro de bênção, bênção gerando bênção. E Deus é capaz de fazer isso. Então ele não está vendendo tudo por causa do tesouro. Ele não está vendendo por causa do campo. Ele está vendendo porque o campo tem tesouro escondido. A bênção que acompanha a bênção só semeadores enxergam. A bênção dentro do campo só quem ara a terra enxerga. Quando você não investe no campo, você não descobre o que tem nele. Ele não foi lá achar tesouro, ele foi lá bater enxada. E é investindo no campo, para plantar no campo, que ele descobre um tesouro. Quando você investe no que Deus já te deu, você vai receber novas bênçãos. Então não era o campo, mas era o tesouro. Se ele pegasse aquele tesouro sem ser dono do campo, era roubo. Ele podia achar o tesouro e dizer: uau, eu achei, eu vou pegar para mim, mas ele está roubando. E o que você tenta se apossar sem ser pelos meios certos, certamente você vai perder, e vai perder com juros. Porque para cada bênção há um processo, para cada vitória há um caminho, para cada bênção que a gente recebe, vai ter um meio para a gente alcançar ela. Ele podia achar o tesouro e dizer: uau, é meu, eu achei. Não, ele diz: eu vou vender o que tenho, eu vou comprar o campo, eu vou passar para o meu nome, e finalmente quando o campo for meu, o que está dentro dele é meu também. Porque tem processos para a gente chegar na vitória. E quem valoriza a bênção, quem quer valorizar a bênção final, tem que valorizar também o processo para chegar na bênção. Quando você quer valorizar a tua bênção final, você tem que valorizar também o processo para chegar nela. Senão você fica só sonhando. Eu sempre falo: sonho sem projeto é delírio. Eu estou sonhando com isso, eu estou sonhando com aquilo outro. Você não faz um projeto, você não coloca na ponta do papel, não planeja quanto. Jesus falou sobre isso. A Bíblia é repleta de tudo. Jesus fala sobre gente que começa a fazer uma construção e não calcula o preço. Então ele faz metade da construção e fica lá a construção parada para o resto da vida. Sabia que até isso tem na Bíblia? Gente começa a construir e ele não planeja. E logo ele descobre que o dinheiro não dava para construir. Ele fica lá com aquelas colunas levantadas, estragando ao tempo. E ele perde dinheiro 2 vezes, porque para construir depois ele tem que desmanchar aquilo que deteriorou com o tempo. Você precisa estar disposto a colocar no papel o processo para você chegar até a tua vitória e traçar um caminho para isso. Tem muita gente querendo ser abençoado, mas sem investir nada, sem planejar nada, sem projetar nada para alcançar o que deseja. Quer o tesouro, mas não quer gastar, não quer se esforçar, não quer comprar o campo. O tesouro faz parte do campo. Se tu quer o tesouro, pague pelo campo. As melhores bênçãos, as grandes vitórias geralmente vêm protegidas numa camada de sacrifício. As maiores vitórias normalmente vêm encapsuladas com a camada sacrificial por fora, em que a gente tem que sacrificar algo para alcançar aquilo, em que a gente tem que se gastar em algo para receber aquilo. Então para de perder milagres
por sempre rejeitar processos. Para de perder milagres, porque toda vez que você descobre o processo para chegar na bênção, você abandona. Tem gente que não conclui nada. Eu vi um pai lamentando que o filho estava na 3ª faculdade seguida, que ele abandonava no 4º ou 5º semestre. Toda vez que já estava quase terminando, ele descobria que não era aquilo que ele queria para a vida dele. E o pai diz: eu já estou pagando a 3ª faculdade do meu filho, e ele não conclui nada. Porque toda vez que alguém descobre o processo para alcançar um sonho, a gente abandona o milagre. Mas as maiores vitórias vêm dentro de uma cápsula de sacrifício. As maiores bênçãos vai sempre nos custar alguma coisa. As maiores bênçãos vai sempre nos custar algumas renúncias, alguns sacrifícios, dos quais a gente não vai ter como escapar. A questão que você tem que ter em mente é que o tesouro vale a pena. E que aquela bênção que você está abandonando por causa do processo, se você continuar no processo, ela vai mudar a tua vida. Aquela bênção que você está desistindo porque ela é penosa demais, se você insistir nela, ela vai mudar a tua história. Então essa é a pergunta que eu comecei fazendo lá na introdução: do que você está disposto a abrir mão pela vitória que você está colocando aí no seu projeto de vida? Porque daqui a pouquinho nós vamos apresentar, mas eu tenho certeza que muito do que nós colocamos aqui vai depender em parte de nós também, para que Deus possa fazer um milagre. Muito do que nós estamos colocando aqui vai depender de renúncias nossas, de esforços nossos. É como você colocar: Senhor, abençoa que no fim do ano eu seja um médico. Você diz: ok, como anda a matrícula da faculdade, vestibular, Enem? Como anda as tentativas? Não, Senhor, só me faz um médico. Então vai para alguma aldeia aí, irmão, vira pajé. É mais rápido. Pede para alguém te ensinar, sei lá, a usar as folhas. As grandes vitórias vêm sempre encapsuladas dentro de uma capa de sacrifício. E a gente precisa estar disposto a abrir mão de alguma coisa pela vitória que a gente quer alcançar. Aquele homem vendeu tudo que ele tinha para sacrificar por aquele tesouro. Ele sabia que aquilo que ele estava buscando, aquilo que ele queria, era muito maior do que o que ele tinha agora. Aquilo que ele estava entregando para aquele dono do campo, ele sabia que era muito maior do que, era muito menor o que ele estava entregando do que o que ele ia receber quando o campo fosse dele. Ele sabia que o que ele estava investindo era sempre menor do que a bênção. Então ele vende tudo para alcançar. E aí eu insisto na minha pergunta: o que nós estamos dispostos a sacrificar pela nossa vitória? Eu não falo só de dinheiro, de oferta, não. Eu falo de renúncias, de noites acordados, de tardes de domingos perdidas. Eu falo de horas de oração para alcançar um dom que você fala há tantos anos que deseja, mas não ora por ele, ou enfia no meio de outras orações. Eu falo de consagração, jejum em busca por aquele parente que você diz que quer ser salvo e que não aguenta mais, mas que você não consegue fazer 7 dias de jejum por ele. O que nós estamos dispostos a fazer pela vitória pela qual a gente ora, pela vitória que a gente deseja? O que nós estamos dispostos a sacrificar? O tesouro quem dá é Deus, a bênção final quem dá é Deus, ei, mas o campo tem um preço. O final quem dá é Deus, mas o campo tem um custo. A bênção final vai ser sempre Deus que dá, mas o processo é o meio, é a forma da gente chegar nessa bênção. Quem dera o céu se abrisse, se chovesse solução. Mas quando a gente pede o fruto, Deus te dá uma semente. Porque se Ele te der um fruto, você come um fruto. Mas se Ele te der uma semente, e você plantar, e regar, e adubar, e cuidar, já começou a cansar e desistir, né? Lá na frente você vai ter uma árvore que vai te dar quantos frutos você quiser para o resto da tua vida.
Lembra de quando Isaac e Abraão chegam em Gerar? Primeiro Abraão e depois de alguns anos o Isaac, cerca de 20 anos de diferença de um para o outro. E é interessante porque a história é exatamente igual. Eles chegam em Gerar e está o tempo de seca. Eles oram dizendo: Senhor, me dá chuva, Senhor, dá chuva, Senhor, dá chuva. E o Senhor diz: cave poços. Imagina, você está orando na seca e o Senhor está te ensinando a cavar poço. Que resposta de oração é essa? O Senhor está dizendo: cava poço. Aí eles cavam poço, eles regam, eles têm água, eles começam a plantar. Sabe, se o Senhor mandasse chuva, eu falei isso aqui há alguns dias atrás, cerca de 1 ou 2 meses. Se o Senhor mandasse chuva em Gerar, todo mundo tinha plantação. Mas quando o Senhor ensina tanto Abraão quanto Isaac a cavar poço, o Senhor estava irrigando exclusivamente a terra deles. Toda aquela terra tinha que comprar na mão deles, porque só a plantação deles estava verde. E o Senhor torna eles ricos dentro de Gerar, em um tempo de seca, em um tempo que não chovia, em um tempo que ninguém tinha nada. O Senhor está prosperando ele, porque ao invés de dar um fruto pronto, o Senhor entrega uma semente e descuida dela. Se gaste por ela, invista nela, cava poço, vai lá num sol quente no deserto. Mas quando acaba o processo, no poço tem água. Aí deixa eu te dizer, quantos metros de poço precisaria ter para dar água no deserto, irmão? Alguém diz: então não foi milagre, pastor, foi o poço que deu água. Vai lá no meio do deserto e tenta cavar um para descobrir. A água sempre quem manda é Deus, e vai mandar muito mais raso do que deveria. Mas o processo Ele vai te dar, porque apesar do tesouro estar no campo, o campo tem um preço. Apesar do tesouro estar no campo, o campo tem um custo. Sempre vai haver uma cápsula de sacrifício antes de uma grande vitória. Só vai ser dono do tesouro quem comprar o campo. Mas para comprar o campo, você tem que abrir mão do que você tem. Tem que fazer renúncias, tem que sacrificar. Mas quem sabe o tamanho da colheita, irmão, para quem sabe o tamanho da colheita, o preço da semente não é problema. Para quem sabe o tamanho da colheita, o preço da semente não é problema. Só olha o preço da semente quem não sabe o valor da colheita. Quando você sabe o quanto de colheita você vai ganhar, o preço da semente não lhe custa, porque já não é mais gasto, é investimento. Quando você acredita na colheita, o custo da semente não é gasto, é investimento. Porque você aprende que Deus é aquele que faz frutificar a semente. A Bíblia diz que Ele que dá semente ao que semeia, e é Ele que garante que Ele continue a prosperar. Então quando a gente aprende a acreditar em colheita, semeadura não é mais sacrifício, é investimento. A gente quer a colheita, a gente só não quer ter o custo da semeadura. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o custo do processo. É uma sensação de segurança que a semente produz quando está em nossa mão, e a gente diz: mas ela já está aqui. E se eu investir e perder tudo? E se eu investir e não acontecer? E se eu investir e não gerar resultado? E você vai comendo semente, só que uma hora a semente acaba. Jesus pessoalmente disse sobre isso. Ele disse: se a semente não for plantada, ela não pode germinar e consequentemente não pode frutificar. E às vezes a gente vai comendo a semente, É como aquela pessoa que está trabalhando com vendas, e ele compra um negócio aqui, sei lá, ele vai vender o quilo da farinha aqui, ele pega R$4 para vender a 7. Então na hora que ele vende a farinha, o quilo da farinha, ele diz: uau, eu tenho R$7. Na verdade não, ele tem 3. 4 é capital. Ele tem que comprar outro quilo de farinha se ele quiser outros R$3. E você vai comendo a semente. Aí o Senhor te dá novos frutos, e você de novo come a semente. E nós precisamos aprender a separar aquilo que é semente daquilo que é fruto, para que a gente possa desfrutar do fruto sem todavia comer a semente. Tem campos que vai parecer seco aos seus olhos, mas na verdade tem tesouro escondido dentro dele. Tem coisa que você vai olhar e vai dizer: Deus, não vale mais a pena orar por isso. É o campo seco. Quem aqui continuaria a orar pelo Paulo
depois de descobrir que o Paulo estava matando crentes lá em Damasco, que aqui continuaria a orar por tantos homens da Bíblia, depois de descobrir o que eles eram capazes de fazer. Mas dentro daquele campo seco tinha um tesouro, e alguém investiu, alguém acreditou. A semente do sangue do Estevão. A Bíblia diz que colocaram as roupas de Estevão e dos que estavam, na verdade, jogando as pedras aos pés do jovem Saulo, e ele ficava lá assistindo, e o Estevão dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus se apresenta para o Paulo em Damasco, diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Paulo já sabia quem Jesus era, ele nunca tinha tido um relacionamento com Jesus, mas houve uma semente de sangue que colocou Jesus dentro da cabeça dele. Só faltava descer para o coração. Eu imagino o coração de Paulo naquela hora dizendo: é o Deus do Estevão. É o Deus do Estevão. Só que o sangue do Estevão não foi para ganhar um homem, o sangue do Estevão serviu para ganhar continentes. Porque dentro do campo seco tinha um tesouro, tinha um missionário que ia nascer. Tem campos secos que a gente não quer investir mais, e Deus está dizendo: eu coloquei tesouros dentro dele. Então deixa eu te fazer algumas perguntas, e eu prometo que a gente já finaliza, eu não vou me estender muito. A gente vai ter um momento de comunhão daqui a pouco, eu quero ver o ministério louvar. Quanto vale sua bênção? Quanto vale uma mudança radical de vida? Repito, não estou falando apenas de dinheiro. O que começa a ter custo é porque perdeu o valor. Quando as coisas têm valor, o custo não importa. Meus filhos têm um custo altíssimo, eu nunca somei. Você já calculou aí quanto dá criar um menino? Desde lá os remedinhos da gravidez, já voltou na conta? Já deve estar para lá de 1 milhão cada um, bem mais. Mas sabe por que a gente nunca faz conta? Porque não é custo, é valor. Eles têm tanto valor que o custo perdeu o sentido. Então quando chegou a hora de dizer assim: olha, as roupas ficou pequenas, e isso acontece normalmente a cada 1 hora. Você sai correndo e compra outra. Esses dias atrás eu fui comprar uma sandália para o meu filho, e quando eu voltei, não sei como, o pé dele parece que tinha crescido enquanto eu fui na loja, porque era o mesmo número e não cabia mais. Até hoje eu não sei explicar aquele mistério. Eu não sei se era a velha que tinha laceado, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que não cabia mais. Eu tive que correr lá e pegar outro. Mas sabe por que a gente não põe essas contas no papel? Porque eles nunca foram um custo, nunca foram um gasto para mim. Eles têm valor. E aquilo que tem valor, o custo não importa. Você entende? Por que a semente ainda pesa na gente? Porque uma hora de ofertar ainda pesa no coração. Porque às vezes o que você quer colher para você ainda não tem valor. Quando tiver valor, o custo não importa. É por isso que a gente tem dificuldade muitas vezes de semear na vida de pessoas, de ofertar na igreja, de fazer sementes de todas as formas e maneiras, porque tem muitas maneiras de semear. Quando aquilo ainda é custoso para nós, é porque a colheita ligada àquilo ainda não tem valor suficiente em nosso coração. É por isso que Jesus disse: onde tiver seu tesouro, vai estar teu coração. Então eu preciso entender qual é o meu tesouro. Porque no dia que o meu tesouro for o dinheiro, eu não vou conseguir investir mais neles. Mas se o meu tesouro for eles, o dinheiro que eu gasto com eles não importa. Eles não têm gasto, eles têm valor. Eles têm investimentos que eu faço. E ainda brinco quando o Jadel está aqui jogando bola, de continua, filho, para lá na frente você garantir minha aposentadoria. Mas ele chega ali, esses dias atrás eu vi assistir ele, rapaz, o guri fez gol de bicicleta, fez gol de voleio, fez gol de tudo que eu fui trouxe, o bicho é bom. Aí ele vem correndo ali na beira do campo e vem cá, agora já viu, pai? Continua, filho, continua. Já me vejo numa grande casa, filho. As brincadeiras à parte, você entende que você não está gastando, você está investindo. O reino não é diferente. Quando eu pergunto quanto vale tua bênção,
É justamente isso que vai determinar quanto você está disposto a gastar e se gastar por ela. Quanto vale meu ministério? Se for botar tudo que eu já gastei em seminário para nós dois, eu já devia estar com uma casa boa, caprichada. Cada curso, cada diploma, cada coisa que a gente foi investindo. O ministério nunca teve um custo, tem um valor. Então de vez em quando a gente faz uma loucura e gasta um bocado porque a gente quer alcançar um nível novo. Você entende isso? Quanto vale o que você deseja? Quanto vale o que você está buscando? Quanto vale o que você está desejando? Se isso ainda está sendo penoso para você, se os sacrifícios para alcançar o teu resultado ainda é um problema para você, você ainda não está pronto para receber o que você deseja. Se na hora de sacrificar algo, seja uma semente, uma oferta, ou mesmo um gasto seu físico, emocional, de dedicação, se na hora de gastar algo pelo que você deseja, isso ainda é penoso, deixa eu te desanimar, você não está pronto para receber o que você deseja. Sabe quando você vai estar pronto? Quando o investimento não for mais um problema. Quando você parar de fazer contas e começar a olhar o resultado e dizer, vale a pena. Mas Senhor, eu vou ter que vender isso aqui. Aquele homem vendeu tudo. Ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Ele diz, vale a pena. Mas Senhor, isso aqui eu comprei em 18 vezes com juro. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Nós precisamos estar prontos para isso. Nós vamos fazer uma semente na estante sobre as nossas bênçãos, fazer uma oferta por aquilo que a gente está projetando. E aí eu trago para a oferta financeira também, porque isso também faz parte. Será que o que eu estou semeando hoje de fato representa o que eu tenho colocado no papel? Nós não vamos comprar bênçãos. Deus não é menino, Deus não é dono de venda. Ah, Senhor, eu vou ofertar aqui para comprar tal bênção. Não, oferta não tem esse sentido. Oferta é gratidão e semente, não é compra. Ninguém pode comprar nada de Deus. E por que eu oferto então, pastor? Quando eu oferto, eu estou mostrando para Deus até onde eu estou disposto a ir por aquilo que eu estou pedindo para Ele. Quando eu oferto, eu estou mostrando para Deus até onde eu estou disposto a ir por aquilo que eu desejo dEle. Eu estou dizendo para Deus, Deus, isso aqui é a prova do quanto eu estou disposto a investir nesse sonho. Do quanto eu estou disposto a, eu não estou comprando bênção, eu não estou, não, Deus não está me vendendo absolutamente nada. Eu estou apenas dizendo para Ele, Deus, é apenas uma demonstração de fé. É apenas uma demonstração de que isso aqui para mim deixou de ter preço e passou a ter valor. Já viu aquele crente que ele aprendeu que oferta R$2? E ainda é a nota mais velha da carteira normalmente. Hoje ele está tendo menos problemas com isso, que normalmente o pessoal oferta mais no Pix. Antigamente a gente ia lá, abria a carteira, e dentro das notas de 2 a gente pegava a mais suja, a mais encardida, mofada e a rasgada. Graças a Deus o Banco Central começou a recolher e fabricar novas, ajudou bastante. Porque quando a gente chegava, e eu já passei por isso, de chegar no mercado para trocar aquele bolo de nota de R$2, e o pessoal do mercado fala assim, é de igreja, né? É que a menina trabalhava na tesouraria da igreja dela também. Eu disse, como é que você sabe? Ela disse, eu sou tesoureiro da minha igreja. Essas notas velhas, rasgadas, mofadas, eu sei, é da oferta. E a gente vai aprendendo isso. Então a oferta é R$2, o voto é 10. E quando passa disso, a gente já acha que a gente fez um coisão para Deus. Quando eu semeio, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou mostrando que isso está perdendo o preço e está ganhando valor. Eu estou mostrando para o Senhor o que eu estou disposto, o quanto eu estou disposto. Pastor, então se eu ofertar R$2 tem problema? Não, irmão, longe disso. Aquela viuvinha lá da história de Jesus, ela deu 2 moedas. E era a melhor oferta dela naquele dia. Era a melhor oferta dela naquele dia. Era tudo que ela tinha. Talvez aquilo ali era o pão ou o almoço dela. Mas ela deu o melhor dela.
Houve um testemunho de um pastor que acabou de pregar na igreja, e um irmãozinho lá deu para ele uma igreja lá na África, e o irmão deu para ele 2 ovos, acho que 2 laranjas e uma galinha, parece que foi isso. Ele falou: irmão, não posso aceitar, o que eu vou fazer com isso? E o pastor chamou ele de canto e falou: não rejeita. Os 2 ovos é o almoço dele, era um culto de manhã. As 2 laranjas, com certeza é o café da tarde. E a galinha é tudo que ele tem de valor em casa, que colocou os 2 ovos. Entendeu? De onde saiu os 2 ovos que ele ia comer hoje? A galinha era o almoço de amanhã. Não a galinha, os ovos que ele ia pôr. Você entende que às vezes monetariamente parece pequeno, mas era o melhor dele. E aquele pastor aceitou, abençoou. E antes de ir embora, ele deixou uma bênção grande para aquele irmão. Ele não sabia, mas aquela oferta ia mudar a história dele. Ia mudar a vida dele, porque ele colocou o que ele tinha no altar. Quando nós entendemos isso, nós estamos dizendo para Deus: eu estou pronto. Eu estou pronto para viver milagres. Eu estou pronto para viver em um novo nível. Eu estou pronto para viver o sobrenatural. Eu estou pronto para viver. Esse ano foi um ano que a gente entrou, eu e minha esposa sentamos e colocamos lá na ponta da caneta todos os sacrifícios que faríamos para poder estar aqui na igreja mais cedo, para orarmos antes do culto um pouco mais. Todos os sacrifícios que faríamos esse ano, para dizer: olha, nós vamos tentar chegar pelo menos 1 hora mais cedo, e nem que seja meia hora. A gente tem tentado chegar. Esses últimos 2 dias foram terríveis de tudo para poder a gente estar aqui, mas temos estado aqui quinta, domingo, na tentativa de estar pelo menos 1 hora antes, para iniciar com oração. E quando vocês chegam, às vezes já está tudo aberto. Às vezes quem está na portaria chega atrasado, mas já está aberto. E a gente colocou na ponta do papel e disse: não, vamos chegar, vamos orar. Vamos tirar tal momento para ser o nosso momento de oração. Eu sei, é difícil, tem 3 crianças, tem que fazer isso, aquilo outro, mas vamos tirar esse tempo. Vamos estudar isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Sabe por quê? Porque nós estamos desejando fechar 2024 com um novo nível ministerial. E nós já paramos para calcular todos os sacrifícios que vamos ter que fazer. E alguns são sacrifícios realmente grandes. Porque às vezes o desgaste físico, de tempo, emocional, ele é muito maior do que o desgaste financeiro. Mas quando você descobre o tesouro que tem dentro do campo, o preço do campo já não importa. E é aí que muitos não vão entender quando você começa a semear pesado. Quando você começa a semear grande, alguém diz: não, não faz sentido. Mas é aí que você está dizendo para Deus: eu estou pronto. Eu entendi o valor. Eu entendi o valor. E quando você entende o valor, o preço não importa. Tem muita gente perdendo casamentos porque não quer renunciar a coisas mínimas. Ah, não, mas se eu tiver que parar de fazer isso aqui. Já vi casamento acabar por causa de uma peça de roupa que o cônjuge não gostava. Eu não vou parar de usar porque está tentando me controlar. E aquilo ficou tão sério que o casamento acabou. Enquanto tiver preço é porque não tem valor. Quando você entende o valor, o preço perde o sentido. Você passa a trabalhar para agradar, para satisfazer. Você passa a trabalhar: eu não gosto, ok, é uma pena. Tenta conversar, negociar o meio termo. Mas em último caso você cede, porque aquilo tem valor, e o que tem valor não pode ter preço. Você entende que isso abrange tudo na sua vida? Falei de casamento, de investimento, de faculdade, de tudo. Só vai ter preço que não tem valor, queridos. O preço só vai importar quando o valor não é suficiente. Eu quero orar com você agora. Nós vamos apresentar nosso projeto de vida a Deus. Apresente tua semente junto, você que trouxe. Esse projeto você não vai me dar, vai ficar com você. Nós vamos consagrar agora. E vai permanecer com você. E em dezembro, todo mês de dezembro, a gente faz um culto especial. Meu tá lacradinho aqui, vai ficar o ano todo assim. E nesse culto de gratidão que a gente faz geralmente na última quinta-feira de dezembro,
você vai abrir esse envelope para lembrar as coisas que você escreveu. E quando você abrir, você vai vir aqui na última quinta-feira do ano e nós vamos testemunhar o que a gente está semeando agora, que a gente vai viver nesse ano, em nome de Jesus. Nós ouvimos muitos testemunhos de bênção agora em dezembro, das primícias de 2023. Nós ouvimos muitos testemunhos em dezembro de 22, das primícias de 22. Ouvimos em 21, ouvimos em 20, ouvimos em 19. Nós estamos vivendo isso desde 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos já que chegou o mês de dezembro, a gente fez o culto de gratidão, abriu as cartas e as pessoas testemunharam milagres. 2024 não vai ser diferente. Falei aqui no início que estava muito mais fácil esse ano, porque a primeira vez a gente fica naquele negócio, Senhor, será que isso dá certo? Mas quando você tem 5 anos de história vivendo a mesma coisa, entre aspas, né? A mesma coisa entre aspas, mas vivendo milagres, eu falei, Jesus, esse ano acho que está ficando fácil demais. A gente agora está com 5 anos de testemunhos, das pessoas testemunhando toda a última quinta-feira do ano. E nós vamos ter o nosso culto de gratidão. Se não tiver aqui, a gente tem no céu. Amém? Para você olhar, e eu quero ouvir como eu ouvi esse ano aqui, pessoas falando assim, eu tinha até esquecido que coloquei lá. E quando abri, eu lembrei que eu coloquei. E não é que Deus fez, porque tu esqueceu, mas Deus não. Tu esqueceu, mas Deus não esquece. E eu vou te pedir para apresentar junto tua oferta, teu sacrifício financeiro. Para quem está chegando agora, temos alguns irmãos nos visitando. Pode sim, irmãos perguntando se pode ofertar no Pix, depois você coloca aqui, tá bom? Para quem está chegando agora, não acompanha a programação desde o início, nós não estamos fazendo unicamente um sacrifício de oferta de dinheiro. Nós estamos consagrando no espiritual desde ontem, meia-noite. Nós tiramos 24 horas para Deus, estivemos cultuando aqui hoje pela manhã. Meu Deus, que culto foi aquele? Nós ainda estamos aqui embriagados do que Deus fez hoje de manhã. Foi um negócio fora do normal. Hoje de manhã aqui o céu desceu, os anjos veio cantar junto. E nós estamos desde ontem consagrando, adorando. Hoje eu fiquei feliz. Nós estávamos aqui à tarde, tinha aqui umas 5 irmãs trabalhando, né? E aí nosso LED aqui parou de funcionar. E eu falei, alguém liga para o Marcelo. Ele é a solução. Liga para o Marcelo. E a resposta que eu ouvi, pastor, tá todo mundo sem celular. Tinha uns 4 assim, tá todo mundo sem celular aqui, pastor. Ninguém tem celular. Eu falei, glória a Deus. Que coisa boa para pastor é quando a gente proclama o povo faz. Nós estamos, para não cair em tentação, agora para o culto eu ia vir, eu queria filmar o culto aqui, para não chegar nada, eu correndo o risco de ler antes de meia-noite, eu desinstalei o meu. Falei, se eu ligo o Wi-Fi não chega mensagem nenhuma. Nós desligamos rede, hoje lá em casa foi televisão desligada, nós estamos há 24 horas consagrando no espiritual. Nós vamos fazer uma semente financeira também, porque nós entendemos que você colhe aquilo que você planta. Nós estamos plantando no espiritual para colher no espiritual, nós estamos plantando no financeiro para colher no financeiro. Então você fala, só pastor fazer uma programação lá para arrecadar dinheiro. Não, irmão, nós estamos há 24 horas consagrando pelas bênçãos espirituais. Aqui é apenas uma parte. Nós estamos consagrando, adorando, jejuando, a parte de alimentos. Irmãos, ao longo do dia, cada um foi entregando no seu horário, conforme sua saúde, mas continuaram no propósito, com os aparelhos desligados, conectados à rede. Hoje foi um dia para Jesus. E que dia bom, que dia gostoso, né? Que dia gostoso. Amém? Então nós vamos apresentar a Deus agora. Se apresenta o teu projeto de vida. Você apresenta o propósito espiritual que você já fez nas últimas horas. Pastor, eu não sabia, eu não fiz. O que é que eu vou fazer? Faz amanhã, faz domingo que vem. Tira um dia para Deus, você vai amar. As primeiras horas é mais difícil. Você fica toda hora olhando e dizendo, meu Deus, será que alguém mandou uma mensagem? Pai, o Instagram, né, Deus, assim, será que curtiram a foto de ontem? Não, mas daqui a pouco algumas horas vai passando e você troca o celular por uma Bíblia.
Você troca a TV por um quarto de oração. Pensar que não, o Espírito Santo começa a vir, você começa a viver coisas sobrenaturais. Amém? Então, independentemente da oferta que você vai fazer agora, primicie um dia de consagração a Deus, se você não fez. E se você fez, faz de novo. Espera a gente marcar, não. De vez em quando dá um dia para Deus. Quando a tua bênção tiver valor, o preço não importa. Quando tiver valor, o preço não faz diferença. Um dia sem redes sociais não mata, não, nós está tudo vivo. Tem alguém vivo aqui? Amém? Morreram, deram constipio, síndrome de pânico. Está tudo certo? Então não morre não. Nossos pais viveram sem isso um bocado de ano. Você faz uma vez por semana, e há muitos anos. Há muitos anos. Vamos orar ao Senhor. Apresente o teu projeto de vida a Ele agora. Apresente o teu projeto. Eu sei que aí dentro tem tesouros escondidos de todas as sortes. Bênçãos espirituais, materiais, familiares. Amém. Pastor, eu vou ofertar no Pix. Mesmo assim, traga o seu envelope, mesmo que vazio. Depois da oração, traga, se você está ofertando no Pix, apenas para você trazer seu envelope no altar. Amém? Para você colocar diante de Deus. Se você está aqui, não se constranja. Isso aqui não é, como eu disse aqui, nós não estamos vendendo bênção, né? Quem trabalha com nós sabe, gente. Os irmãos correm, pastor, precisa falar de oferta. Quantas vezes os obreiros falam assim, pastor, tem muito tempo que você não prega nada sobre oferta. Porque nunca foi na sua alvo. Nunca foi sua alvo. A igreja não é empresa, não é para arrecadar dinheiro. Não, a igreja é para adorar Jesus. Mas hoje nós estamos semeando de um tom diferente. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos agora. Nos colocamos diante de ti, Deus. Sim, Jesus. Há projetos de vidas aqui, Deus. Há sonhos, há metas, há alvos. Nós clamamos agora pelos teus filhos. Eu não conheço os sonhos deles. Eu não conheço os projetos deles, Deus. Mas tu que olhas desde os céus, entra agora dentro de cada um desses envelopes e leia o que cada um dos teus filhos escreveram, Pai. Abre os céus hoje em favor da tua igreja. Abre os céus em favor do teu povo. Que a tua igreja viva milagres em 2024, Pai. Nós clamamos a ti porque só o Senhor tem resposta. Nós clamamos a ti porque só o Senhor tem solução para muitos problemas que se arrastam anos após anos. Muda a história. Que haja um novo nível para 2024. Que haja um nível de bênçãos diferente. Que os céus se abram, Pai. Que os céus se abram, Jesus. Sim, Deus, nós colocamos diante de ti o nosso sacrifício financeiro. Entregamos diante do altar o nosso sacrifício espiritual que estamos fazendo durante todo este dia. Colocamos diante do Senhor, Pai. E dizemos, ó Deus, está entregue. Que o Senhor receba a nossa oferta de gratidão. Que o Senhor receba a nossa oferta de consagração. Que o Senhor receba a nossa oferta financeira. Não como uma compra, Pai, não ousaríamos tentar isso, Pai, Tu és Deus. Mas apenas uma maneira de te mostrar que nós estamos levando a sério o milagre que desejamos. Que nós estamos, ó Deus, dispostos a receber, porque isso já deixou de ter preço e passou a ter valor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós cremos, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Sim, Deus. E eu sei que nenhuma semente, ela, quando ela é investida, ela não frutifica. E nós clamamos agora, Deus, para que esse
operar milagres. Então nós declaramos, Deus, que é um ano, será um ano de portas abertas. Nós declaramos que será um ano onde viveremos milagres. Que será um ano, Deus, onde doenças que nos perseguem, que nos atingem há anos, será repreendido. Nós declaramos que será um ano de madre aberta, em nome de Jesus. Que todo útero que está fechado vai abrir em nome de Jesus. E a estéril dará filhos para a tua glória. Nós declaramos que será um ano onde viveremos a boa vontade do Senhor, as bonanças do Senhor. Oh Deus, nós declaramos que será um ano de prosperidade em todos os âmbitos, Pai. Teus filhos que aqui têm empresas verão as mãos do Senhor estendidas. E nós cremos, Deus, que muitos se surpreenderá, Deus, com o que o Senhor vai fazer. E nós declaramos, Deus, que aqui, Senhor, nós veremos os frutos desse dia agora, Pai. Então abre as portas, que esse momento seja agora conectado aos céus, porque a tua palavra diz que o que é ligado aos céus, o que é ligado na terra será ligado nos céus. E nós declaramos que esse momento será ligado aos céus agora. E os teus filhos que aqui têm orado com fé verão o milagre da parte do Senhor. Nós não estamos vendendo bênçãos, mas nós cremos no Deus do impossível. Então agora, Senhor, vem com respostas. Então agora, Senhor, vem com teu agir e nos faça entender, compreender que o Senhor está agindo nesse momento. Oh, Espírito Santo. Oh, eu sei que cada pessoa aqui tem uma causa diferente.